Bom, pessoal, hoje nós vamos ver uma aula sobre função de primeiro grau. Toda função, ela tem sempre esse formato de ax mais b igual a y, onde a e b são números naturais e x e y são as variáveis, tá? Então, nós temos x sendo variável independente e y sendo variável dependente. O que significa isso? Variável independente é quando eu tenho um valor fixo. Por exemplo, nós temos lá, na apostila, nós temos um problema que diz assim: o valor a ser pago por uma pessoa para abastecer o seu automóvel varia proporcionalmente em função à quantidade de litros do combustível utilizado. Então, vamos pensar nessa situação. Se eu pago R$ 4,00 o litro da gasolina, esse R$ 4,00, ele estaria sendo colocado nesta função no lugar desse 2x, porque é uma variável independente. Ela tem um valor fixo, mas depende da quantidade de litros que eu vou colocar no meu carro. E o y, ele é referente ao valor a ser pago. Então, se eu colocar, por exemplo, 10 litros de gasolina, sendo R$ 4,00 o litro, eu vou pagar R$ 40. Então, o f de x, ou o meu y, será igual a R$ 40, tá? Bom, dentro das funções, nós também temos os domínios e as imagens. Domínio e imagem também está relacionada ao valor de x e o valor de y. Aqui eu tenho uma representação de diagrama de Venn, aonde o domínio que representa os valores de x está sendo representado pelo domínio, e neste outro balãozinho nós temos a imagem, que seria o reflexo do domínio, ou, no caso, os valores de y, né? Então, nós temos aqui, eu coloquei um exemplo, f de x igual a x mais 3. Então, para esta função, se eu substituir os valores de x aqui nesta função, nós temos um único resultado para o y. Este outro slide mostra as continhas que nós teríamos que fazer. Então, vamos lá. Se no meu balãozinho, se no meu balãozinho eu pegar um número menos 1 e substituir aqui no x mais 3, ele vai representar esta continha aqui, ó, menos 2, no caso, menos 1, mais 3, faço a continha, eu vou achar o número 2. Então, para o menos 1, o reflexo dele é o nosso valor do y2. Assim, eu vou fazer a mesma coisa. Menos 2, substituo lá no x. Então, ó, menos 2 com mais 3, o meu valor é 1. Então, menos 2 está ligado ao mais 1. A mesma coisa eu vou fazer com 0. 0 mais 3. Aqui está a minha continha. 0 mais 3 é o 3. Então, o valor de 0 está ligado ao nosso 3. E assim sucessivamente com cada um dos elementos de x. A outra representação, né, que nós podemos fazer aí do domínio e a imagem, nada mais é do que o par ordenado, tá? Então, se eu for, por exemplo, expressar esta função dentro de um gráfico, eu preciso dos pares ordenados. Os pares ordenados nada mais são do que o nosso x e o y, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Vamos relembrar um pouquinho de plano cartesiano. Todo plano cartesiano é formado pela interseção de duas linhas ortogonais, isto é, uma linha vertical e uma linha horizontal. Lembrando, né? A linha vertical é sempre o meu y, a linha horizontal sempre vai ser o meu x. Olha os pares ordenados aqui. São os mesmos do nosso domínio e imagem, tá? Então, eu vou pegar esses pares ordenados, depois que eu fiz a continha, e eu vou expressar no gráfico. Então, eu vou pegar lá, o menos 2,
Tá aqui, ó, menos 2 é o valor de x. Lembrando que aqui, ó, vou colocar até aqui embaixo para vocês ficar mais fácil. Aqui nós temos, né? Aí eu não vou conseguir colocar nesse aqui. São os valores de x e de y. Então, aqui, para menos 2 é x. Então, menos 2 com 1, eu tenho esse ponto. Eu vou colocar menos 2, menos 1 e 2. Então, ó, menos 1 e 2. Menos 1. A linha de interseção dos dois é esse ponto. Então, aqui, eu faço outro pontinho. 0 e 3. 0 e 3 está exatamente na linha do y, tá? Então, 0, 3. Depois, eu vou colocar o 1 e o 4, e o 1, o 2 e o 5. Feito isso, eu vou traçar a minha função. Então, este é a representação do nosso gráfico de função de primeiro grau, tá? No próximo slide, a gente vai falar sobre função crescente e decrescente. Função crescente, ela sempre vai ter este formato, tá? Ele sempre vai subir ou ascender. Por quê? Para cada elemento que eu encontrar aqui, ó, no x, para cada número de x que eu pegar, ele vai sempre corresponder ao lado de cima do nosso gráfico. Então, nós dizemos que é uma função crescente, porque ela está crescendo à medida que eu vou aumentando os números de x, a minha reta sobe. Então, nós colocamos que o a é maior do que zero. Então, para cada função onde a é maior do que zero, ela é crescente. A contrapartida, nós temos a função decrescente, que é o contrário. Então, para cada número que eu diminuir o x, ele vai descender, tá? Então, no caso, ele é decrescente, aonde o a também é menor do que zero. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Construa o gráfico de uma função usando o papel quadriculado. E diga se a função é crescente ou crescente, como no exemplo abaixo. Eu dei este exemplo, e depois vocês vão ter 3 funções para serem feitos no caderno, com a construção do gráfico, dizendo se é crescente ou não, do jeito que está aqui no exemplo, tá? Então, nós temos lá ó, uma função, ax, no caso, menos b aqui, aonde y é igual a 3x menos 1. Então, vou fazer o quê? Vou pegar estes valores de x, menos 1, 0, 1 e 2, e vou substituir aqui no x. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. 3 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Feito isso, que é montar a nossa tabelinha, nós vamos colocar esses dados, que são chamados de pares ordenados, no nosso gráfico. Então, nós temos lá menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. 0 e menos 1. 0, 0, menos 1. 1 e 2. 1 e 2. 2 e 5, 2 e 5. Acabei de colocar, ó, fazer os pontinhos no gráfico, traço a minha função. Agora, vamos observar. Esta função, que formato que ela tem? À medida que eu for pegando os números aqui, ó, ela não vai subir, então ela é uma função crescente. Portanto, nós podemos dizer desta função que ela é uma função onde a é maior do que zero. Gente, olha o a aqui, ó. Esse a aqui, ó. Esse a não é o 3? 3 é maior do que zero. Então, esta função é crescente. Eu não precisaria nem ter montado esse gráfico para dizer se ela é crescente ou não. Era só fazer a observação da letra A.
Por quê? Na observação da letra A, eu já sei se ela é crescente ou não. Tudo bem? Bom, o próximo slide, na verdade, é a vez de vocês agora fazer no caderno. Então, vamos pegar para cada uma dessas 3 funções, vão fazer as continhas, colocar os resultados para formar os pares ordenados e montar o gráfico como no exercício passado, tá? O próximo exercício é só uma análise, então vocês só vão identificar quem é crescente desses 4 exercícios. Então, lembrando, fazer no caderno essas 3 funções com os gráficos montados e me dizer qual desses 4 gráficos são crescentes, ok? Por hoje é só. Fiquem em casa, pratiquem bastante, porque matemática tem que praticar, e nos vemos na próxima aula, que nós vamos analisar os gráficos de função de primeiro grau. Pronto?